Amém. A Deus toda glória, Deus todo louvor. Chegamos no momento mais importante da nossa reunião, ao momento de nós ouvirmos a voz de Deus. O tema nessa noite, sendo fervoroso na obra do Senhor. Estamos tratando dessa série, estamos falando sobre esse tema importante. Domingo passado nós trouxemos aqui uma mensagem, iniciamos essa mensagem como ter um desejo ardente pelo Senhor. Olha, está no YouTube, você pode procurar lá, você vai ter essa mensagem disponível para você que não pôde ver, assistir. Está disponível no YouTube, Cristo Vive, Muriaé, Mãe Uaçu, para você acompanhar. Nós estamos aí hoje dando continuidade a esse tema, sendo fervoroso na obra do Senhor. O tema base está em Romanos capítulo 12, versículo 11. Anote para você conferir coisas espirituais com espirituais. Seja como os bereanos. Diz assim: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Oração é dependência e eu sou dependente de Deus. Vamos orar aquele que vive para todo sempre. Senhor Jesus, graças te dou, Pai, por saber que o Senhor tem conduzido esta igreja. O Senhor tem conduzido a minha vida. Eu creio, Pai, que os meus lábios proclamam a Tua palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor vai falar mais uma vez através da minha vida. Eu peço ao Senhor que guie os meus lábios, guie o meu coração, guie os meus pensamentos. Abra, Deus, o entendimento, Pai, do Teu povo mais uma vez, para que nós possamos compreender a altura, a profundidade, a largura de conhecer a Deus. Sem Ti, Deus, nada podemos fazer. O Senhor é a palavra. Eu preciso, Pai, da Tua direção. Ensina-me mais uma vez, como o Senhor ensinou quando eu estava falando sobre esta mensagem. Eu preciso ouvir de novo a Tua voz neste momento. E cada coração esteja quebrantado para ouvir a Tua voz. E a Teu nome seja dada a honra, a glória, o louvor e a majestade para todos sempre. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados, povo santo, nós sabemos que uma vida com Deus, uma vida embasada na palavra de Deus, ela gera em nós uma segurança. Então nós estamos alimentando o nosso espírito, que ele é alimentado pela palavra. Sem a palavra, nós não vamos ter força espiritual para continuar nossa jornada nessa terra, uma jornada que temos a garantia em Deus, na sua palavra, que nós somos mais do que vencedores. Agora, quando não há um crescimento espiritual na vida das pessoas, nós não vamos conseguir caminhar de forma digna e não vamos conseguir viver na igreja de Cristo fervorosamente. Como já Paulo afirma, que nós precisamos sermos remissos, não ser remisso, temos que ser fervorosos na obra do Senhor. Nós precisamos compreender que isso se dá com o conhecimento das Escrituras Sagradas. Isso se dá quando nós passamos a conhecer a Deus nas Escrituras, nós passamos a conhecer a Deus pela nossa vida, porque sem Deus nada nós podemos fazer. Não. Então, com Deus que nós, com a palavra que nós conseguimos alimentar o nosso espírito, porque nós já somos, a Bíblia diz que nós já somos, temos uma estrutura espiritual perfeita, homens e mulheres perfeitos em Deus para a obra que Ele nos preparou para a obra, para andar na obra que de antemão Ele preparou. Agora nós precisamos crescer na graça e no conhecimento para podermos praticar a palavra. Às vezes a situação, o movimento, traz uma aparência de que vivemos nos dias de hoje uma igreja perfeita. Há muitos movimentos, há muitas aparências de uma igreja que parece que ela está perfeita. Na verdade, nós vemos uma igreja inchada,
Como saber se a igreja está sendo fervorosa de espírito na obra do Senhor? Comparando as suas obras com a Escritura Sagrada. Não há outra forma. Eu não posso comparar uma igreja fervorosa pelo movimento que ela faz, os gritos que ela dá, mas sim quando há a prática, o ensinamento profundo, e eu olho na Bíblia e vejo a igreja andando conformidade à Bíblia. Aí sim é uma igreja fervorosa. Porque fervor na ideia do ser humano, na sabedoria humana, é a igreja que grita, agitada. Isso não é fervor. Fervor, nesse sentido da palavra, é pessoas ativas. Pessoas que vivem a prática e praticam, conhecem e praticam a palavra de Deus. Nem sempre o que sai dos lábios é a verdade bíblica. Porque muitos falam, mas nem tudo é verdade bíblica. Mateus 15, 8 e 9. Deixa eu abrir. Mateus 15, versículo 8 e 9. Se não conseguir, não tem problema não. Isto. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Versículo 8, volta primeiro. 8. Para trás. Aí. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. 9. Isso. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homem. Então vamos entender. Deus tem uma doutrina. E hoje é interessante que, se você perguntar a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, pastores mesmo, qual é a doutrina da graça? A graça tem doutrina? Sim, um fundamento, ensinamento, como que se vive na nova aliança. Quizás as pessoas sabem o que é aliança, porque os movimentos dentro da igreja apagou isso. O inimigo, Paulo alertou, Jesus alertou, mas a igreja não se cuidou. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e um amigo, posso dizer aqui, um amigo recente, né? Conversando com ele, ele disse: olha, a doutrina de Armênio, a doutrina de Calvino, vamos lá. E eu falei assim, peguei a Bíblia e falei assim: mostra para mim onde está o Evangelho segundo Calvino, onde está o Evangelho segundo Armênio. Não tem um evangelho, não tem a doutrina de Calvino, não tem a doutrina de Armênio. Tem Paulo dizendo, segundo o meu evangelho, que é segundo a Cristo. Então, fora da Bíblia, entendemos que Calvino foi um homem reformista, juntamente com Martim Lutero e outros, que avivaram a palavra, como nós temos hoje nosso ministério através do apóstolo Miguel Ângelo, que avivou a graça, porém, já existia a doutrina. E aí que está o problema, aonde que tirou esse fervor de servir a Deus, principalmente na doutrina que eles, segundo a eles, doutrina de Jacob armeniano. Amado, isto é uma obra demoníaca na igreja de Cristo. Você tirar a soberania do Deus que diz, eu dou a vida eterna, eu escolhi antes da fundação do mundo, vem um homem e diz, não. Pega um versículo, porque diz que aquele que crê, lhe foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Entenda, amado, isso ali não é condição para o homem, é Deus determinando, é uma determinação de Deus, que quem pode crer? Pois Romanos diz, não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então nós temos que entender a Bíblia. E ele disse, ninguém, lá em Paulo também dizendo aos Coríntios, ninguém pode dizer Senhor senão pelo Espírito. Então nós entendemos que Jesus veio, colocou o Espírito dentro de todo mundo? Não, dentro das suas ovelhas, aqueles que ele já tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Porque ele diz nas epístolas de João, que ele veio testificar, que foi no Pai que nós temos a vida eterna, que foi o Pai que deu a vida eterna, não vai dar. E começa a criar um pensamento, colocando esse poder na mão do homem. É o homem que aceita Jesus. E agora é uma nova doutrina que tem que só quem confessa que é salvo. Onde está isso? Quer dizer, tudo parte do homem. Ou aceitar ou confessar é a mesma doutrina. Se parte do homem, não é de Deus.
Mas Paulo disse também, assim como Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo que for batizado será salvo. Aí o que a igreja fez? Completou salvação eterna. Não está escrito salvo lá. Primeiro que o batismo nas águas não era para salvação eterna, era para remissão de pecados. É o batismo de arrependimento para remissão de pecado. Foi assim que Deus ensinamos, está no YouTube, nossa mensagem desse altar, ensinando o que é o batismo, o que é o significado do batismo de João Batista. E foi João Batista, filho de Zacarias, não foi Joaquim dos Anzóis que recebeu, foi João Batista. Então João Batista que traz o que foi feito, para que foi serviu. Não é Jacob armênio, não é outro que trouxe uma nova doutrina. Já existe. Então nós temos que compreender que aquele serviu por um tempo, que nosso batismo foi na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, porque o Cordeiro Santo veio e tirou o pecado do mundo, e tira o pecado do mundo, não é mais pelo batismo. Então, estas doutrinas humanas esfriou o povo de Deus. Porque quando acostumem os preceitos, doutrinas, preceitos do homem, afasta, é coisa vã que afasta de Deus. E se afasta de Deus, é como você tirar uma brasa do fogareiro, ela se apaga. E assim está a igreja de Cristo, apagada. Nós vamos ver daqui a pouco que aonde que acende, e as pessoas não têm valorizado aonde está o fogareiro. Então, amado, nós temos que entender, eu estou abrindo aqui para você entender o que é essa doutrina, preceitos, ensinos, que são ensinos e preceitos de homens. São isso daí. A doutrina está na Escritura Sagrada. Deus diz: não acrescente, não mude, não tira nada. Está aqui. Não interprete, não comece a criar interpretação, é criar uma fantasia da palavra, mano. Uma ilusão. Você pega um texto e começa a criar uma ilusão da palavra. A palavra, assim como a nossa lei no Brasil, ela não pode ser interpretada, ela tem que ser cumprida. Respeitamos a autoridade, mas o grande problema da nossa nação, que está essa palavra, bagunça que está nas leis, é porque estão interpretando, não segue as leis. Eu falei um dia, se eu fosse advogado, eu ia defender a Constituição. A Constituição é boa, o problema são as interpretações dela. Assim como na Bíblia Sagrada. Aí nós vemos os homens de Deus falando: olha, fulano está violando a lei. Mas quantos pastores estão violando a lei maior que a palavra de Deus? Com as suas interpretações. Vocês estão reclamando de quê? Todo tempo vocês violam, criam uma doutrina nova, segundo fulano, segundo ciclano, e esquecem da doutrina de Deus. Estão reclamando do juiz que estão interpretando. Vocês ficam interpretando a lei de Deus? Quando Deus falou: não acrescente nem mude nada. Se não sabe, mas senta e deixa eu ensinar aqueles que sabem ensinar. Não crie nada, que isso tem um problema. Isso há um preço a pagar. Nosso país está pagando um preço por desviar da sã doutrina, por dar ouvido a homens que Deus não enviou, e porque a igreja não cuidou, o lobo entrou, os lobos entraram na igreja com fogo estranho, com doutrinas e preceitos de homem, e a igreja abraçou, porque eles eram um pastor. Mas eu comparo a pessoa, se ela pertence a Deus, como Jesus falou: muitos naquele dia dirão: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos. Ele se aparta de mim, maldito meu Pai, não vos conheço. Aqueles que pertencem a Deus, faz a vontade dele. Não basta eu chegar na igreja, começar a criar preceitos, doutrina, e dizer: eu sou de Deus. É nada. Você não serve a Deus. Você serve o seu próprio ventre, que sai a Satanás, porque ele que é mentiroso. Ele que fica desvirtuando a palavra de Deus para enganar os eleitos do Senhor. Mas nós, como igreja de Cristo, nós não podemos criar ou trazer doutrinas e preceitos de homens para o altar. Nós já temos a Bíblia Sagrada. E os fundamentos para a lei, para a aliança, a nova aliança, a graça de Deus, foi segundo o apóstolo Paulo. Paulo diz: eu lancei o firme fundamento, não pode ser posto outro, não pode. Entendemos, houve o tempo de Jesus, e Paulo diz em Hebreus: deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos levar para o que é novo. Não estando de novo abaixo de arrependimento, de obras mortas, do juízo eterno. Só vê as igrejas, vai para o inferno, mas deixa isso de lado. Avance para a graça de Deus. A igreja precisa ver a graça de Deus. Se continuar nesses preceitos, costumes de homem, a igreja será envergonhada como está sendo aí. Uma igreja que ora e nada acontece.
E não vai acontecer enquanto tiver fogo estranho, enquanto tiver capa de Acã no meio do povo, Deus vai perder um povo pequenininho. Você já viu que o povo que é mau, nosso país, é pequeno. Um homem está regendo esta nação com leis, com a caneta. Você acha que Deus não é maior para fazer isso cessar? Mas enquanto o povo não se converter dos maus caminhos, Deus não sara a terra. Eu preciso trazer isso, amados. Porque eu vejo pessoas gemerem de opressão no nosso país. Mas eu ensino, que eu sei que os homens que muitos estão nos altares, não querem nem saber, inventa desculpa, inventa um monte de coisas, pede para jejuar, nada acontece, vamos mudar, vamos fazer a carreata, agora a carreata não resolve, vamos fazer a passeata também não resolve, não resolve, vamos chamar o Trump, não resolve, não vai resolver, mano. Enquanto não se converter dos maus caminhos, enquanto não tirar as doutrinas, os preceitos de homens da igreja, que é de Deus, nós vamos ver daqui a pouco, que é do Senhor, não é sua, pastor, não é minha igreja do Senhor, é do Senhor Jesus. Ele nos levantou para cuidar, não é para criar nada para a igreja, não é para trazer doutrinas nem preceitos para homens, de homens para a igreja, mas pregar sã doutrina. Então eu precisava fazer isso, eu precisava trazer esta introdução para nós compreendermos. Fazer o que é bem, o que Deus quer, é servir a Deus. Fazer fora da palavra de Deus é viver uma vida relaxada, mas Deus condena isso. Jeremias 48:10. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Como é que fazer relaxadamente? De qualquer jeito. Hoje, amada, é triste você ver, é tipo assim, Jesus veio, disse, este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Há uma nova aliança. Mas parece que Jesus veio, pagou tudo aquilo lá e falou assim, olha, agora cada um faz o que quer, começa o culto do peão, começa o culto do cusparada, começa o culto do lenço, começa a fazer isso, não tem problema não, está desorganizado mesmo, o reino de Deus é desorganizado, faz o que você bem entender, vai na igreja, começa lá, sabe, faz, está tudo bem. Não está tudo bem, amado. Há uma regra de Deus, nós vamos ver daqui a pouco, para que serve a igreja. Eu não vejo nenhum desses movimentos trazendo nada para Deus, para o povo de Deus, perdão, nada de benefício para o povo de Deus, pelo contrário, a cada dia o amor tem se esfriado ainda mais, porque estão fazendo a obra relaxadamente. Viver de qualquer forma, em desobediência à palavra, na caminhada nesta terra, gera derrotas para a nossa vida, gera derrotas para a igreja. Josué capítulo 7, de 1 a 11, Josué 7, de 1 a 11, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha aqui, amado, é muito sério. Bispo, mas se tiver uma igreja andando nos caminhos certos, Deus não sara a terra? Não. Porque Deus, todo o povo que é chamado pelo meu nome. Então todos aqueles que dizem ser evangélico, protestante, cristão, eles estão chamando pelo nome de Deus. Aqui um homem desobedeceu a Deus. Todo Israel sofreu por causa da desobediência de um homem. Vamos continuar versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que é outra cidade, outro povo, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiar Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, e feri Ai. Não fadigueis ali todo o povo,
porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Primeiro aqui é para entender o que era o jejum, que era um jejum, pano de saco, cinza. Era para demonstrar a tristeza, não é para derrotar diabo, não é para purificar, não é para nada como essa loucura que está aí, esses fogos estranhos nos altares. Tudo que estava na lei tinha um simbolismo. Jejum era um sinônimo de tristeza. Quando acontecia alguma coisa triste, eles decretavam jejum, vestiam pano de saco, jogavam cinza. Isso era no tempo da lei. Hoje o noivo está conosco, nós não estamos mais tristes. Por isso nós não jejuamos nessa igreja, nós não trazemos obra da lei para misturar, não colocamos pano novo, a graça, juntamente com remendo velho. Não colocamos vinho novo em odres velhos. Tem que estar vinho novo em odre novo, senão vai se romper. Então, aqui estamos dizendo sobre isso, eles decretaram esse jejum para mostrar a tristeza, né? E versículo 5, os homens de Ai feriram deles versículo 7, disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra os cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor, versículo 10, disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, aqui está uma conduta que leva a igreja, o povo, à derrota. Deus diz: violaram a minha aliança. Qual que era a aliança? Deus diz: vai ao povo, vai em Jericó, destrói tudo, não pega nada, queimam tudo. Um homem chamado Acã pegou a capa e escondeu. Por causa dessa capa, por causa dessa desobediência, a capa não, a desobediência a Deus, o povo perdeu batalhas, sofreu, assim como nós estamos vivendo os dias de hoje. Porque as pessoas não querem servir ou não ensinam o que é a nova aliança, como se vive. Paulo diz: há um fundamento. Amados, entenda de uma vez por todas. Se nós queremos agradar a Deus, viver a Deus, nós temos que viver a graça de Deus. O Senhor pagou todo o preço, o fim da lei é Cristo, jejum, vigília, batismo, passou. Já passou. Nós estamos no tempo da graça. Por que muitas pessoas continuam a igreja, entre aspas, expulsando o demônio na vida de pessoas que estão há 10, 20, 30 anos na igreja? Quando Deus diz: não há lugar para outro espírito, porque nós somos templo do Espírito de Deus. A palavra mentiu? Não, porque continua no passado. Se você continua na lei, então você carrega toda a maldição da lei. O diabo domina. Essa culpa pelo pecado, quando Jesus pagou o preço. Então, no outros cultos nós vamos trazer mais claramente isto, mais afinadamente, mais profundamente, mas entender o que é isto, o que é desobedecer. Se eu tenho uma nova aliança, eu tenho que compreender como que se vive a nova aliança. Eu não posso chegar, aos trancos e barrancos na igreja, eu vou abrir o que Deus vai falar. Não, igreja tem um fundamento, amado. Nós pregamos culto passado, não podemos desprezar a igreja.
E desprezar a igreja é tratar a igreja como um ponto de comércio. Fazer da igreja o que eu bem entendo, somente para suprir a necessidade das pessoas. Não, igreja não é para isso. Nós temos que compreender o fundamento da igreja. Então, um povo é derrotado quando desobedece a aliança que Deus fez. Uma vida em desobediência uma vida em obediência, ela traz segurança, porque Deus honra aqueles que obedecem a voz dele. 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 e 30. Por que pisaste aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu por que honras os teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordastes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade disseram, eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam serão desmerecidos. Olha, amado, o que é uma desobediência? Está falando de Eli. O desvalorização, não deu o valor o que era sagrado, as coisas, o mandamento de Deus, porque havia um mandamento, ele não estava nem aí, ele valorizava mais os filhos dele. Quantas pessoas estão valorizando mais as coisas que está na igreja? Amados, tem que se reverter. Se eu quero servir, se eu ser Deus, ser fervoroso na obra do Senhor, eu tenho que mudar um monte de coisa na minha vida, abandonar os prazeres da terra. Eu tenho que ter um desejo ardente, colocar meu coração, estar na casa de Deus. Porque Deus disse, eu honro os que me honram. Hoje o que mais se vê é descumprimento das ordens de Deus, fazendo do culto o que bem interessa. Nós temos que ser vigilantes. Deus não é igual aos homens, amado. Nós temos que tomar cuidado das pessoas. Sabe, banalizou tanto a questão Deus, que as pessoas acham que Deus é como homem. Não se engane, o fato de nós estarmos na graça, não ache que vai ter um julgamento das obras. Vai ter um julgamento das obras, amado. Deus nos chamou para ser fervorosos, ativos na obra de Deus, não fazer da casa de Deus um ponto de comércio. Números 23, 19. Números 23, 19, olha o que Deus fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Mas Deus é Ele que governa. Deus é quem tem o poder. Deus é quem manda. Então Deus deu uma aliança, ela tem que ser cumprida. Cada um colhe o que planta. Quem planta obediência, colhe o favor de Deus. Quem planta desobediência, estará sozinho nesta terra. A sorte do mundo. Deuteronômio capítulo 28. Nós temos que mostrar isso na Bíblia Sagrada, para as pessoas conhecer. Porque nós estudamos, nós ficamos aqui brincando de igreja com as pessoas. Nós levamos as pessoas ao entendimento. Deuteronômio capítulo 28, 1 e 2 e 15. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Amado, se você ler até no versículo 14, você vai ver como é que é tremendo. E por que a igreja vive uma tormenta? Sabe, as pessoas não têm paz.
Quando Deus veio para ter paz, um agitamento, sabe? Diabo, 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 campanha, campanha, corrente não acaba sem fim, um negócio que não acaba nunca. Se você, na igreja, você vê as pessoas fazem um apelo, você que quer ser salvo, vem aqui na frente, vem a igreja do... No culto de passar, amém, Senhor, escreve o nome no livro da vida, não apaga, tal. No culto, vem você que não tem certeza da sua salvação, vem aqui à frente, vem a igreja toda de novo. Amado, é uma loucura. Você que precisa de libertação, vem aqui que eu vou orar para você. Vem a igreja toda, ora, 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 ora. Sexta-feira, não, vem para a sexta da libertação. Você que precisa de libertação, as mesmas pessoas vêm à frente. Por quê? Se não estiver atento, se não cumprir o que Deus mandou hoje nós temos uma nova aliança, a graça de Deus. Amado, está largado, Deus não tem compromisso de cuidar. Essa proteção divina. Olha o que diz o versículo 15, Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então vão todas essas maldições sobre ti te alcançarão. Uau! Aí, mano, tá aí. É muito sério. E nós tratamos com muita serenidade no altar Cristo vive a palavra de Deus. Deus não brinca. Não zombe de Deus. Não zombem de Deus. Tem muita gente que zomba de Deus, faz o mal, traz preceitos e doutrinas de homens, coloca no altar e acha que Deus precisa de nós para alguma coisa. Amado, esquece. Deus não precisa de nenhum de nós. Eu sou grato a Deus por Ele ter me chamado com o ministério, e ai de mim achar que alguma coisa disso vem de mim mesmo. Isso é Deus, amado. Eu não tenho capacidade de trazer isso que eu estou trazendo. Se não fosse Deus a falar, que sou eu? Mas eu tenho uma coisa em mim. Eu sou temente a Deus. Eu procuro sempre nas Escrituras Sagradas. Eu não trago um pensamento, sabe, daqueles que diz: vivi procurando a verdade, morri e não achei. E fica, Jacob Armênio diz que agora não. Deus tem que respeitar a vontade do homem. Deus não pode intervir. Não pode, amado. Estavam mortos de delitos e pecado. Você já viu um morto escolher alguma coisa? A Bíblia diz claramente, Romanos, não há um justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Aí as pessoas começam uma alucinação, que a interpretação é uma alucinação, uma fantasia. Não, é porque Deus deu a vida, Deus salvou e depois dessalvou para a pessoa se salvar. Amado, que loucura é esta que estão pregando nos altares? Esse preceito e doutrina de homem. Desculpa, eu peço perdão que são as palavras. Será que Deus era burro o suficiente para dar a vida eterna a você, para depois destirar, sei lá, é assim, sei lá, nem a palavra deve dizer, tirar novamente para você escolher? Amado, vamos ser racionais na casa de Deus? É muita loucura que se faz, mas a casa de Deus virou um ponto de comércio, ao invés do que é sagrado, da forma que Deus vê. Então só é possível ser fervoroso na obra de Deus, quando a base da igreja é a Escritura Sagrada. Se a base da igreja, o ensinamento dela é movimento, é preceito e doutrina de homem, nunca o povo será avivado. Nunca. Muitos já chegaram para mim: mas por que a tua igreja não tem muita gente? Porque nós temos destruído o que isso tem feito aí fora. Acabado com esse amor das pessoas pela igreja. E depois nós temos que destruir essa mentalidade que injetaram nelas e agora construir a nova. Isso não faz de um dia para o outro, é trabalhoso. O Evangelho já está no Brasil há mais de 100 anos. E nós estamos aqui trazendo a graça, através do apóstolo Miguel Ângelo, desde 1986. Quer comparar? Você acha que é fácil destruir isso que construir essa
Jacob, amém, livre-arbítrio, injetar a graça de Deus. Quando você fala com as pessoas da salvação eterna, predestinação, as pessoas dão um pulo lá no céu e caem de novo na terra, porque não pode. Predestinação é espiritismo, mas está na Bíblia predestinação. Não, mas não pode, é livre-arbítrio, porque Jacob Armênio falou. Onde está Jacob Armênio na Bíblia? O Evangelho segundo Jacob Armênio, onde que está na Bíblia? Eu quero que alguém me mostre, aí eu vou seguir. Se não tem, amado, casca fora. É demônio. É ensino de demônio, como Paulo diz. O que está aqui, tudo que se deve conhecer Deus está na Escritura Sagrada. Se a base da igreja não é a Escritura Sagrada, esquece. Essa igreja nunca vai ser, eu estou falando a igreja de Cristo, ela nunca será fervorosa na obra do Senhor. É na igreja que aprende como vive lá fora. Lucas 21, 37. Agora nós vamos ver o valor que tem a igreja, porque se eu não tenho esse pensamento que a igreja, amado, acabou, não tem nada, sem igreja, esse mundo está perdido. Lucas 21, 37. Jesus ensinava todos os dias no templo. Então vamos lá, para que serve a igreja, o templo? Para ensinar. Ensinar o quê? As Escrituras Sagradas. Bom, acabou. Eu quero falar uma coisa profunda. O mal vai entender como mal, os espirituais entendem como espirituais. Eu nunca vi Jesus expulsar demônio dentro da igreja. Não tem um momento na Bíblia Sagrada que Jesus curava dentro do templo. Agora você está me dizendo que eu não posso orar para cura dentro do templo. Estou dizendo que a finalidade do templo é de ensinar. Eu acredito, amado, que a cura ela brota. Ela corre atrás de nós. Todas as bênçãos correm atrás de nós quando nós obedecemos e guardamos. Então, se você não ensina a pessoa a guardar, aí eu tenho que parar o culto para fazer a campanha da cura urgente, do milagre urgente. Aí faz um milagre urgente hoje, amanhã também, depois da manhã também, um ano também, 10 anos, 20 anos. E ensinamento? Não tem. Tem o ensinamento do milagre urgente. Um versículo que eu pego ali, transformo, interpreto de jeito que é, e vai essa loucura saindo. Aí era um milagre urgente, agora já é um milagre urgentíssimo, porque o milagre urgente já não funciona mais. A campanha do milagre é urgente e não tem ensinamento. Então o papel da igreja no templo é ensinar, não é fazer comércio, não é fazer vinheta, venha para prosperar, venha buscar a sua prosperidade, venha buscar a sua bênção na igreja. Não, amado, venha para a igreja porque você já é abençoado. É isso que é o papel da igreja, é ensinar a verdade. A igreja foi criada, pastor, apóstolo, bispo, para apresentar a igreja a Deus santa. E é com ensinamento, conhecereis a verdade vos libertará. Se é no templo que Deus ensina, então é necessário estar no templo, na igreja. Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hoje, se Paulo estivesse aqui, ele disse, não deixe de congregar como é a maioria, o costume da maioria, porque a maioria não quer congregar. A maioria, porque esfriou o amor, porque as igrejas criou, tem pessoas que não têm prazer, amado, de estar na igreja. Porque olha para a igreja, o que vai ter hoje? Expulsar demônio. O que eu vou fazer lá? No fundo, as ovelhas têm no coração, porque Deus escreveu na mente, não há mais, Deus derrotou e deu o poder, a saber que Ele tinha o poder da morte e do pecado, e nos participou com Ele. Nós temos o poder para pisar sobre a cabeça de serpentes, escorpiões, sobre toda a obra do mal. Mas a igreja diz que não, até uma pessoa não tem prazer mais, tirou o amor de servir a Deus, tirou o amor de estar na igreja. Isso é um confronto direto. Não despreze o que é santo para o Senhor. João 2, 15 e 16. João capítulo 2, versículo 15 e 16. Não, João, Evangelho. Tendo feito
azorrague de cordas, expulsou todos do templo, tendo bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não fazeis da casa de meu pai casa de negócio. Tem gente que acha que é vender um bolinho, vender uma bijuteria. Não, amado, é negócio. Por quê? Porque bois, ovelhas estavam ali. Porque Deus deu uma ordem na lei que eles tinham que cuidar desses animais um ano, do perfeito, o primeiro que nascesse no ano, o perfeito, cuidava o ano todo, para o final do ano levar para sacrificar. Sabe o que eles estavam fazendo? E aí entra o mundo, né? A visão do mundo. Alguém cuidava de qualquer jeito do boi, chegar lá, vinha o israelita, comprava e sacrificava, e dava o sacerdote para sacrificar. Ele não cumpria o que era ordenado para ele. Assim mesmo está hoje. Deus disse: eu morri pelos vossos pecados. Não, tem que ir para o tanque batismal. Isso é negócio com Deus. Ou Deus morreu pelos pecados ou não morreu. Aí o batismo nas águas não é para remissão de pecado, é para salvação eterna. Não, 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 não. O batismo de João Batista era para arrependimento, é para remissão de pecados. Ponto. O Senhor disse, está no livro de Lucas, que ele disse: a João Batista, veio a voz a João Batista no deserto, filho de Zacarias, para ele apregoar batismo de água de arrependimento para remissão de pecado. Era isto. Ponto. Ah, mas Deus disse todo mundo pregar o evangelho, todo que ele for batizado será salvo. Aí completou o negócio ali e colocou salvação eterna. Salvar de quê? Do pecado. Da morte do pecado. E Cristo nos salvou da morte do pecado. Cristo deu a ceia. Quando você celebra a ceia, mas está ali nítido: meu corpo entregue por vós, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Foi ou não foi derramado? Então tem que compreender isso. Então está fazendo um negócio assim como os judeus. Deus falou é assim. Eles: não, Deus não é autossuficiente, Deus precisa de uma ajudinha. Então vamos manter, fazer do jeito que nós queremos. E aqui, isso é comércio na casa de Deus. É comercializando a palavra, adulterando a palavra. E Deus se ira com isso, amado. Assim como se irou. Porque a casa é algo sagrado, o templo, a igreja é algo sagrado, coisa de Deus. Tem muita gente negociando a casa de Deus. Então, nosso ministério, Cristo Vive, cumprimos à risca o sentido da igreja. Atos 11, 25 e 26. Então você propaga esta palavra, você tem um altar santo, você tem uma igreja que tem verdade e prega a verdade. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniu naquela igreja e ensinava numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aonde que eles se reuniam? Na igreja. Ensinavam onde? Na igreja. Amado, igreja não é lugar desse movimento. Buscar poder. Não, busca ensinamento na igreja. Igreja é lugar de ensinar. Eu nunca vi esses movimentos em nenhuma parte da época da igreja. Mas nós estamos num século que tudo é Deus. A pessoa endureceu. Pegou um lencinho na mão. É Deus. É a unção de Deus. Quem está, amado? E essa unção que não traz nada para o povo de Deus. Você pergunta a pessoa hoje: você tem certeza da tua salvação? Ah, não sei, talvez amanhã, quem sabe, não sei, vou para o inferno mesmo, porque quando Deus diz: eu dou a vida eterna das minhas mãos no arrebato, mas não ensina. É uma tristeza, amado. Falo com muita dor no coração, ver a igreja de Cristo gloriosa, igreja gloriosa, povo de Deus, a igreja de Cristo é gloriosa. Não é esta igreja pobre que apresenta aí para o mundo, uma igreja que está com demônio, que precisa da campanha do pastor poderoso para se libertar. Não, conhecereis a verdade liberta. Isto é um ensinamento. Isto
Isso é papel da igreja, na igreja que se ensina. Então você que não está na igreja, venha para a igreja. Você vai perecer fora da igreja. Eu tive um conflito muito grande, mais de 15 anos. Falaram para mim que a igreja era um problema na vida de uma família. Eu lutava. Que problema, mano? Então um jargão, eu respeito, segue quem quer. Deus diz que primeiro é a família, depois a igreja. Tira a igreja da família, você vê se existe família. O que é casa de Deus? Não há negociação. Se não tem um ensinamento do que é família, onde que ensina? Na igreja. Fora da igreja, ninguém aprende nada, mano. Ninguém aprende nada. Deus é uma obra, é uma lei espiritual. É na igreja que ensina. Aí você vai ver essa pessoa, cadê? Não tem família. Acabou. Porque ela disse que a igreja era um problema. E Deus fala, então tá bom. Vai com o teu Deus. Porque o Deus que nós conhecemos tem que ter igreja. Igreja é lugar de ensinar. É a igreja que fortalece a família. É a igreja que ensina as pessoas a prosperar. É a igreja que ensina na Bíblia. Qual é o caminho da prosperidade? Ser forte e corajoso para poder guardar toda a lei do Senhor. Mas guardar o quê? O irmão pulando? É isso que ensina aí, amado. O irmão que endurece. Aí todo mundo começa a endurecer. Amanhã tá aqueles que endureceram. Mas o pastor é um falso pastor, porque... Ué, amado, você não sabe nada, desculpa, não tem nada, não tem fundamento, não tem nada. É um negócio, uma areia movediça aí, que só Deus para ter misericórdia, ainda bem que Ele é amor. Nós temos que compreender essas questões. Eu estou sendo hoje bem chato para alguns ouvir o que eu estou pregando, mas é preciso. Porque a igreja é de Deus. A igreja não é minha, não é do Papa, não é do apóstolo, não é do bispo, não é do diácono, não é do ministro. A igreja é de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 15. Primeiro Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja. O baluarte. Uau! Amado, isso explode meu coração. Aí vem uma pessoa e diz, a igreja é um problema. A igreja está destruindo meu casamento. Não, você que não quer Deus. Você que não quer, recusa a verdade. E Deus é um problema. Qualquer coisa é problema para essas pessoas. Qualquer coisa é problema. Agora tem um espírito demoníaco dominando, porque ele queria a verdade. Quem não quer a verdade tem o mal. Então, amado, temos que ler isso demais. Para que se eu tardar, fique ciente, esteja ciente, povo de Deus, de como se deve proceder na casa de Deus. Meu Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mas essa igreja é coluna e baluarte, nós defendemos isso aqui com unha e dente. Pode falar, se você quiser, amado, vem com a Bíblia, nós conversamos. Fora da Bíblia, demônio, esse negócio de eu acho, Armênio, que Armênio, amado? Mostra o Evangelho segundo Armênio, porque Deus diz, não acrescente, não tire nada. Mas eu não posso, então não vou acreditar em você como bispo, você está pregando. Eu não estou trazendo nada segundo estou trazendo segundo a Bíblia. Eu não estou interpretando a Bíblia. Jacob Amém interpretou. Ele alucinou, fantasiou uma coisa que não existe. E mais de 90% das igrejas segue essa doutrina e preceitos. Não, tira as aspas, né? Porque é de homem, não é aspa. Doutrinas e preceitos de homens, mas não segue a sã doutrina, que Paulo diz, haverá tempo que se recusarão a dar ouvido à sã doutrina. Está recusando. Então,
Há muitos anos que começou um movimento para destruir o papel da Igreja de Cristo na Terra. Tirou o modelo de Deus do culto e criou um modelo de homens. Isso trouxe uma grande consequência, gerando no coração das pessoas desobediência, e a desobediência gera frieza, a falta de temor a Deus. Isso é um movimento que se criou aí afora. A desobediência gera a soberba, e a soberba a queda. Provérbios 16, 18. Glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Provérbios 16, 18. A soberba procede ruína, a altivez do espírito a queda. O que é soberba? Fala da graça para muitos aí. Quem você pensa que é para pregar a graça? Um dia uma pessoa que chegou, ainda chega bem altiva. Você me conhece? Eu fundei a igreja do Horizonte. Aí já mudou a conversa. Porque as pessoas acham que a gente só tem um neurônio na cabeça. Não, amado, na graça nós temos todos os neurônios funcionando. Nós não somos enganados. Diga glórias a Deus. Na graça a mente está firme. Não, mas não vem com conversinha para quem está na graça não, que você não engana não. Você engana os que estão nessa aí. Na trindade, você sabe o que criou trindade? Foi bíblico, mostra na Bíblia. Não é, sabe, não está lá no oculto. Você vai ler o versículo, está atrás. Não está atrás, amado. Não existe trindade celestial. Trindade é idolatria. Eu disse, mas trindade, não, mas nós não idolatramos o Filho. Ué, mas a Bíblia diz, todo joelho se dobrará e todo leme confessará que só Jesus é o Senhor. E os homens que olhou para o trono de Deus, que olhou para o trono, disse, eu vi um assentado no trono. Não tem uma pomba, não tem um senhor barbudo e um ensanguentado. Tem um. O Deus vivo, que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e hoje como Espírito para nos conduzir à verdade. Diga glórias a Deus. Isso é ensinamento. Mas preferiram a soberba, e vem com a soberba. Cai, amado, cai. É esse mesmo que você pergunta, mas você não fundou a igreja, por que você está lá? Não, porque eu briguei com o pastor, sabe? Ué, mas você brigou com o pastor e ainda quer questionar a palavra? Não, porque eu já li a Bíblia Ave Maria, no seu plenitude, o quê? Falei, pois é, engraçado, você conhece a letra, porque por isso está morto. Soberba. Então, amado, se tiver soberba no coração, cai, não vê, não enxerga. A desobediência desvia do caminho santo. Judas capítulo 1, 11 e 12. Judas 1, 11 e 12. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Olha, são 3 homens, volta para mim, são 3 homens terríveis. Primeiro, Caim, lá no Éden, tinha que fazer a coisa certa, servir a Deus com gratidão, servia do que sobrava, de qualquer jeito. Depois, Balaão, por dinheiro. Está cheio de igreja aí que prega por dinheiro. E depois a revolta de Corá, não submetendo aos líderes de Deus. São homens que Deus, ai deles, ai das pessoas que estão seguindo esse mesmo caminho. Versículo 12. Esses homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidades, banqueteando-se, juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desses desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Uau, isso aí, tem nada. Às vezes é meio pesado, mas é dentro. As profecias, profeta não julga, mas profecia sim. Eu sei que a maioria desses pastores grandes se reúnem para fazer um grande evento por causa do dinheiro. Eu te dou tantos por cento, como você carrega muita gente. Então você vem cá, nós vamos cobrar
fazer um apelo para uma oferta generosa para você vir aqui, e depois nós dividimos isso aí. Está aí. Juntos. Que a si mesmo se apacentam. Pastores que a si mesmo se apacentam. Estão preocupados. Então, mano, eu estou trazendo a verdade. Porque eu quero que você viva fervorosamente na obra de Deus. E muitos, isso tudo que eu estou mostrando, são desprezos que aconteceu com a igreja de Cristo, que não vigiaram e deixaram esses homens que não servem a Deus, subirem nos altares, destruírem, tiraram o amor de servir a Deus, o fervor, e injetaram a frieza no coração das pessoas. Entenda, nós fomos criados para o louvor da glória e da graça de Deus. Viva fervorosamente na obra de Deus. Não importa o que passou, você tem uma igreja, existe uma igreja que prega a verdade. Trate a igreja como ela é, a casa do Altíssimo. Não deixe de congregar. Não trate a casa de Deus como um ponto de comércio. Seja fiel a Deus e você será recompensado por Deus. Diga glórias a Deus. Isaías 61, 7 a 9. Eu quero mostrar o que é que vale a pena ser fiel a Deus. Isaías 61, versículos 7 a 9. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exaltareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Diga glórias a Deus. A sua posteridade, o seu filho. Amado, eu tenho promessa para meu filho. A sua posteridade será conhecida entre as nações, aleluias, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Glória a Deus. É assim, amado. Não é você olhar para uma igreja e desprezá-la. As pessoas de fora do mundo têm que olhar e falar assim: esta é uma família bendita do Senhor. Mas quando? Quando eu sigo os padrões bíblicos. Quando eu não deixo entrar no meu meio nem doutrina, nem preceito de homem. Esquece esse negócio, mas Jacob é armênio. Me mostra doutrina, o evangelho segundo Jacob é armênio. Isso foi uma praga para o cristianismo. Depois da reforma protestante, que a reforma protestante trouxe, avivou. Também não é uma doutrina de Calvino. Eles trouxeram o que Paulo estava avivar, são homens da reforma, respeitosos, que eu creio, e tenho minha admiração, mas eles não têm doutrina. A doutrina está na Escritura Sagrada. Aí criou essa guerra. Aí você dá força ao mal, à mentira. Não, a doutrina não veio ali, não veio em Lutero, não veio em Calvino, muito menos Jacob Armênio. Jacob Armênio é o lado escuro das trevas. Então, se você quer ver isso, Deus, para os fiéis a Ele tem isso aí. A sua posteridade será conhecida entre as nações, seus descendentes, e no meio dos povos, todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Diga glórias a Deus. Esta é a palavra. Esta é a palavra. A palavra foi liberada. Você, como igreja, vive, deseja viver manifestando as promessas de Deus contida nela. Não existe outro caminho, só a palavra de Deus. O caminho é a obediência. Eu encerro em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Uma palavra para você continuar perseverando. Vale a pena. Está aí. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, isto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre fervorosos, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Assim seja, assim diz o Espírito à igreja de Cristo. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Encurve a tua cabeça. Glória a Deus, Senhor Jesus. Que palavra, Deus. Não é porque eu expressei, mas é porque é a tua palavra. Eu me alegro, eu regozijo, Pai, porque foi o Senhor a falar ao meu coração, o coração da tua igreja. Que nós sejamos firmes, fortes,
abundantes no Senhor, na obra do Senhor, porque nosso trabalho não será vão. Obrigado, Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E a igreja amada diga amém, amém, amém. Coloque de pé, chegamos ao final de mais um culto abençoado, guardado por Deus. Estenda as tuas mãos para o trono da graça de Deus, que a graça e a paz do Senhor, as doces consolações do Espírito esteja hoje e sempre. Vá em paz, vá feliz. Tenha uma semana de vitória. Guarda a palavra, testemunhe o Evangelho. Não siga costume e preceito de homem. Você verá a glória de Deus em todas as áreas da tua vida. Vá em paz, vá feliz. Tenha uma semana de vitória. Diga para o teu irmão: você é mais do que vencedor em Cristo. Nasceu para reinar em vida. Em nome de Jesus. Graça e paz.